O descobrimento do Brasil aconteceu em 22 de abril de 1500. Após ventos fazerem com que as embarcações mudassem seu curso, naquele dia, navegantes, liderados por Pedro Álvares Cabral, desembarcaram na região da atual cidade de Porto Seguro. Foram recebidos por indígenas que ficaram curiosos. Portugueses os presentearam com espelhos e miçangas e os índios retribuíram com festejos e mulheres. Lá permaneceram do dia 22 de abril a 2 de maio de 1500. O principal testemunho da chegada dos portugueses foi o relato do escrivão Pero Vaz Caminha, que passou para a história como Carta de Caminha. Olá, tudo bem com vocês? Foi assim que eu, nos anos de 1980, aprendi a respeito do descobrimento do Brasil. Hoje, nós vamos explicar o que foi omitido nessa narrativa tão bela. Nosso tema de hoje é a chegada dos portugueses ao Brasil. Essa história começa com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Nada harmônico. Isso inviabilizou o caminho por terra para se chegar às Índias e comprar produtos como seda da China, especiarias da Índia, tapetes da Pérsia, entre outros. Coube então aos ibéricos apostar em um caminho alternativo para as Índias a fim de manter as relações comerciais. Financiado pelas cidades de Gênova e Veneza, espanhóis e portugueses optaram por caminhos diferentes. Espanhóis encontraram terras a oeste e pensaram, a princípio, ter chegado às Índias. Só que não. Mas estavam, na verdade, aqui na América Central. O caminho marítimo até as Índias foi conquistado, não foi harmônico. Pela primeira vez, em 1498, por Vasco da Gama. Não esse Vasco da Gama. E 2 anos depois, a esquadra de Cabral partiu em direção a Calicut, formada por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta. Nela seguiam entre 1.200 e 1.500 pessoas, dentre os quais religiosos, soldados e intérpretes. Não podemos e nem devemos romantizar o cotidiano em uma caravela ou em uma nau. A tripulação enfrentava um dia a dia de trabalho exaustivo, comia mal, dormia ao relento e convivia com ratos, piolhos, baratas e um porão alagado e poluído de dejetos humanos. Por isso, muitos tripulantes sofriam de enjoos e, enfraquecidos, não tinham forças para subir até o convés. O cheiro era repugnante. O principal item nas provisões, os biscoitos, era uma massa de farinha e água assada 4 vezes, o que deixavam tão secos e duros a ponto de resistir por anos sem deteriorar. Para comer era preciso umedecê-los com a água do mar. O prato do dia a dia era composto de charque, peixes e biscoito do mar. Era comum racionar os alimentos, mas tinha bastante vinho, quase 2 litros por pessoa diariamente. Avistaram nosso território em 22 de abril, mas somente no dia 23, um dos capitães, Nicolau Coelho, desembarcou acompanhado de alguns homens. Na praia esperavam cerca de 20 indígenas da etnia Tupiniquim. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente
parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Se essa gente não tivesse acolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes, e o Darcy Ribeiro disse que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogado. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Querer configurar isso como uma conquista nos termos de uma guerra de conquista do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras regiões, seria ignorar a extensão dessa costa atlântica. Para ocupar, para chegar ao mesmo tempo em todas essas bacias que desembocam no Atlântico, você não tinha que ter uma canoa com 37 português. Você tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses para chegar na nossa praia. Você tinha que fazer um desembarque aqui. Por fim, em 26 de abril, Pedro Álvares Cabral desembarcou com religiosos e ordenou que se erguesse um altar, onde foi celebrada uma missa. No dia 2 de maio, os barcos levantaram âncora e partiram em direção às Índias, deixando na costa 2 degredados. Uma das embarcações voltou a Portugal para comunicar ao rei Dom Manuel I sobre o achamento das terras. Para essa semana, você tem uma atividade: assistir a 2 vídeos e depois responder as questões. Espero que você goste, que se divirta. Uma boa semana para você e tchau, tchau!